E se eu contar para vocês que um cliente meu teve um prejuízo de R$ 53.000, que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito uma única pergunta. Só que ele não conhecia CWM na época, e quando ele contou a história já era tarde demais. Por motivos éticos, eu não vou falar o nome desse meu cliente, não vou falar o nome específico da cidade que ele mora, exatamente para não ter nenhuma correlação e ele não ser constrangido de nenhuma forma. Mas é importante ser falado por questões didáticas para que isso não ocorra com mais ninguém nunca mais. O que aconteceu? Esse cliente mora em um município no estado do Pará, que é um município que tem bastante ocorrência de ouro. Tem muitos garimpos, muitas pessoas que extraem ouro de maneira legal, de maneira ilegal. Sei que o ouro é um assunto que circula nessa área do Pará. E esse cliente meu, ele é um cliente que gosta muito de agir da maneira mais correta e idônea possível. Então, por mais que tivessem 2, 5, 10 pessoas ao redor dele extraindo ouro de maneira ilegal, desrespeitando as normas minerárias, os aspectos ambientais, ele buscou fazer da melhor forma possível. Então, ele foi atrás de contratar uma empresa de geofísica, porque ouviu dizer que levantamentos geofísicos eram métodos não invasivos, então não precisaria ocorrer nenhum tipo de supressão vegetal, desmatamento, e eram métodos que poderiam mostrar como as rochas ou determinada estrutura geológica se comporta internamente em subsuperfície, aí para uma profundidade superior a 20, 30, 50 metros, a depender do posicionamento, do equipamento, da qualidade do equipamento, do posicionamento dos eletrodos, entre outras coisas. Esse estudo custou para ele esse valor que eu falei, R$ 53.000. Então ele contratou a empresa veio, executou o serviço, ficou um serviço relativamente bem feito, né? Eu analisei esse produto depois que ele me forneceu, foi um produto bem feito, a execução impecável, e ele foi atrás, né? Fez alguns orçamentos para poder prosseguir com essa pesquisa dele. Fez orçamento com as 2, 3 empresas de sondagem e estava prestes a executar aí a sondagem que, como eu já falei em outros vídeos, é a etapa mais cara do processo de pesquisa mineral. Então é coisa aí, por média, para vocês terem uma noção, mais ou menos R$ 1.000 para cada metro. Então qualquer furo de 100 metros, 150 metros, uma malha de furos que a gente costuma fazer na pesquisa mineral, é investimento para mais de 1 milhão, múltiplos milhões de reais. Mas antes disso, ele conheceu uma pessoa que conhecia a CWM, indicou o nosso serviço e ele veio conversar com a gente, empolgado, querendo saber os locais para sondagem. Então, finalmente, eu fiz a pergunta para ele que ele poderia ter me feito. A pergunta é: você já tem o título minerário dessa área? Você já tem o direito minerário dessa área? Essa área está livre ou tem alguma outra empresa ou alguma outra pessoa que detém esse título minerário? Então, em uma pesquisa que durou aproximadamente 2 minutos, só o tempo suficiente para abrir aqui um site, pesquisar a região dele, nós descobrimos que toda a área dele já estava requerida por outra empresa. Então, o que ele fez? Ele construiu no terreno dos outros, torrou os R$ 53.000, e eu recomendei a ele que ele não seguisse com nenhum passo a mais da pesquisa, né? Além de um mapeamento expedito, simples, só para ele ter noção do que poderia ter na área dele, mas nada além disso. Então, eu recomendei expressamente que ele não prosseguisse com a campanha de perfuração, porque afinal, independente do resultado, ele ia gastar um caminhão de dinheiro e ele ainda assim não ia ter o direito de explorar aquela área, porque o direito já pertencia a uma outra empresa. O que a gente fez, por outro lado, foi indicar que ele contratasse a gente para um mapeamento expedito. O que seria esse mapeamento expedito? Seria um mapeamento mais simples, na quantidade mais reduzida de dias, que a gente percorre a área dele, descobre que tipo de rochas, que tipo de estruturas, qual é o potencial mineral dessa área. Por quê? Para ele extrair? Não. Para ele ter moeda de troca, para ele ter poder de barganha, para no dia que essa empresa quiser prosseguir com os processos da pesquisa mineral, ou porventura essa área venha se transformar em uma mina e essa empresa precise necessariamente negociar com esse nosso cliente, ele vai saber minimamente o que tem na terra dele. E aí assim ele tem algum poder de barganha para batalhar por royalties adequados ao potencial da área dele. Então, gente, por isso que eu falo, a mineração é uma área muito complexa, muito diferente do que qualquer outra área que você possa estar acostumado. É uma área que exige muita responsabilidade, é uma área que envolve um investimento
altíssimo, na ordem de milhões de reais. Então, se você quer fazer isso, você quer trabalhar com mineração, se você tem dinheiro para investir, então a melhor coisa que você faz, na verdade, é imprescindível que você contrate uma empresa de geologia. E, como primeiro passo, descubra se a área está livre. Porque se a área não estiver livre, não vale a pena você gastar muito dinheiro nessa área. No máximo, como eu falei, saber o que, que tem ali, pronto. E aguardar, tentar entrar em contato com essa empresa, porque eventualmente ela vai entrar em contato com você. Porque faz parte das obrigações da empresa para com o superficiário ter, primeiramente, uma carta de anuência, que é um documento que vai autorizar a pessoa a adentrar a área, a conduzir mapeamentos. Depois ela precisa fazer uma série de acordos e contratos, porque a pessoa ela tem o direito apenas de pesquisar na sua área. Ela não tem o direito de. Ela não vai lhe expulsar dali. Você ainda é o proprietário da superfície. Então tem que ter negociação, tem que ter comum acordo, tem que ter algo que beneficie as duas partes. Então, se ele vai fazer algum tipo de supressão vegetal na sua área, você tem que ser compensado. A área tem que ter licença ambiental, você tem que ser compensado. Se ele precisa construir um galpão na sua área, se precisa construir um refeitório, uma hospedagem, um local para a equipe dele dormir, ele precisa negociar com você algum tipo de compensação. Se ele precisa construir uma estrada uma estrada vicinal que leve da estrada principal até o ponto exato da extração dele, mas que faça essa alteração na sua fazenda, ele precisa negociar com você. E isso, tanto você vai fazer se você precisa fazer se você for empreendedor, quanto você, enquanto superficiário, precisa estar ciente dos seus direitos. Então, da mesma forma, procure uma empresa de serviços geológicos, procure algum especialista em direito minerário e descubra como conviver e como utilizar a mineração a seu favor, independente se você seja um empreendedor ou se você seja o superficiário proprietário da fazenda. E para tudo isso, conte sempre com a CWN. Nós estamos sediados no município de Palmas, no Tocantins, mas você pode ter uma reunião com a gente tanto presencial quanto online. Nós atendemos clientes em todo o Brasil para tratar com vocês assuntos de geologia, de ativos minerários e de todo esse universo da mineração. Até mais. Qualquer dúvida, manda pra gente. Até a próxima.